Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Tenho mania de chamar vocês de segundo ano, é a segunda série. Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, hoje eu quero continuar aqui e já fazer o fechamento, né, da nossa revisão para a prova P1 de vocês. Então, para fechar, ficou faltando a gente falar sobre o sistema excretor e linfático, tá? Eu vou compartilhar aqui essa tela que eu fiz aqui, uma apresentação para vocês sobre o sistema excretor e o sistema linfático. Então, vamos lá. Bom, gente, sistema excretor, né? O que a gente pode definir que é o sistema excretor? O sistema excretor, ele tem uma função de eliminar substâncias que estão em excesso e manter o equilíbrio essencial para o bom funcionamento da célula com o meio. Então, no sistema excretor é onde vai acontecer a filtração do sangue. Então, o sangue é o responsável por carregar todos os metabólicos, né, nutrientes, oxigênio, gás carbônico do nosso organismo, e aí ele vai passar pelo sistema excretor, que é também chamado aí de sistema urinário, para ser realizada uma filtragem e nessa filtragem retirar essa quantidade de excretas, né, de produtos tóxicos ao nosso organismo. O néfron é quem vai fazer a filtração e a formação dessa urina. A bexiga tem a função de armazenar a urina e a uretra de eliminar a urina. Não tem segredo nenhum aqui, tá? Então, os compostos nitrogenados que podem ser formados, né? Lógico que isso eu já mostrei uma outra tabelinha para vocês que diferencia de acordo com o animal, né? Com a espécie animal. Então, podem ser formados amônia, que é de alta toxicidade. Então, se você olha alta toxicidade, significa que a amônia vai precisar ser diluída. Aonde que ela vai ser diluída? Na água. A gente não vive na água. Quem que vai viver na água? Animais amniotélicos, ou seja, animais que vivem na água, tá? A ureia, que é de média toxicidade, que são os animais urotélicos, no caso, nós, tá? Médio tóxicos. E por último aí, ácido úrico, que é de baixa toxicidade, que são os uricotélicos, são chamados de uricotélicos. Aqui, nesse caso do ácido úrico, são as aves, tá? Porque as aves não armazenam a urina por conta da questão do voo, né? Que o corpo precisa estar mais leve. Então, imagina ficar armazenando esse peso, ela não armazena. Então, como ela não armazena, essa excreta precisa ser de baixa toxicidade. Então, aqui tem a estrutura de um néfron, né? Como que acontece a filtragem, o sangue vai passar por todos esses tubulozinhos aqui, e aí é onde começa a filtração. Aconteceu a primeira filtração, já acontece uma reabsorção, depois uma secreção novamente de excretas aqui para dentro. Essa reabsorção, ela pode ocorrer, ela deve ocorrer por conta da presença do hormônio ADH, né? Então, lembra que eu falei para vocês que as bebidas alcoólicas, como a cerveja, por exemplo, ela pode inibir a ação do ADH? E é por isso que a pessoa sente muito mais vontade de ir ao banheiro quando ela está consumindo bebida alcoólica, tá? Então, o sangue, aonde deveria acontecer a reabsorção, o hormônio não consegue atuar, não acontece uma reabsorção, isso vai sendo jogado lá para dentro da bexiga, a pessoa está sempre de bexiga cheia, sempre com vontade de urinar. Tá? Então, é onde acontece aqui a primeira filtração, vai passar pelo túbulo contorcido aqui, uma reabsorção de substâncias úteis, tá? Depois o sangue continua, reabsorve água aqui e tal, vai passando, até chegar nessa parte aqui, que é onde realmente vai chegar bem concentrado, tá? Lógico que isso também tem a ver com a quantidade de ingestão de água que a pessoa tem, então se ela tem uma alta ingestão de água, ela tem uma urina mais clara, que é o correto, né, para não sobrecarregar os rins, e a pessoa elimina muito mais líquido também, tá bom? Então, o sangue ele vai extravasar no glomérulo, no proximal ele reabsorve as substâncias, na alça ele reabsorve a água, no distal elimina excretas. Tá? Então, chegou nessa parte aqui, já está bem concentrado, e aí aqui ocorre a última reabsorção de água. Isso é feito por controle hormonal, como eu falei para vocês, né? O ADH, que é o hormônio antidiurético no rim, que vai fazer a reabsorção da água e diminuir o volume de urina. O álcool inibe essa produção, como eu já
adiantei aqui para vocês. Então, não tem segredo, tá? Sistema urinário é isso aqui que está descrito aqui. A função dele é fazer essa filtragem do sangue e isso é feito lá nos néfrons, né, que fica dentro dos rins e controlado pelo ADH. E pode ser inibido, o ADH pode ser inibido aí pela ingestão de álcool, tá? Então, não tem segredo aqui, pessoal. Para finalizar, o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema que vai percorrer os envoltórios do sistema sanguíneo, tá? Para retirar também os líquidos desnecessários, né? Líquidos excessivos e jogar lá para os rins para ser eliminado. Por isso que uma pessoa que realiza uma drenagem linfática, por exemplo, ela pode sentir uma necessidade de urinar durante a massagem. Só para vocês terem uma ideia. Porque fica estimulando ali o sistema linfático, né? Estimulando também a eliminação desses líquidos. Então, ele é o principal sistema também de defesa do organismo, porque ele está envolvido na produção de células, de glóbulos brancos, né? Que são células de defesa. Ele devolve as proteínas para o sistema circulatório, recolhe o líquido intercelular. Imagina, as células estão aqui. Elas não são, no nosso sangue, por exemplo, né, e outros tecidos, as células não são justapostas. O que significa falar que é justaposta, Dani? Quando é colado uma na outra. Então, no sangue, as células não são justapostas, existe o plasma no meio das hemácias. Então, ele vai recolher esse líquido intercelular. Esse plasma ou esse líquido que fica entre células é chamado de líquido intercelular e devolve ao sangue venoso. Ele vai também fazer o transporte de lipídios e de vitaminas, tá? É aqui no sistema linfático que ocorre isso daí. Então, a linfa, o excesso de linfa, ele é um fluido, né, que circula nos vasos linfáticos para o coração e o excesso que é drenado. A linfa transporta linfócitos, daí que vem o nome, né? Linfócitos. Linfócitos são células de defesa e gorduras por todo o corpo. Transporta também oxigênio e nutrientes até as células e recolhe os produtos residuais. O coração bombeia por pressão e osmose, tá? Então, esse líquido que tem dentro da célula, ele vai sendo eliminado conforme a necessidade, se tem uma baixa quantidade, por exemplo, de sais. Por osmose, ela vai eliminar a água para fazer o controle, tá? E aí, nos vasos mais concentrados para os menos concentrados é onde vai acontecer esse bombeamento. O sistema linfático não tem uma bomba central, mas ele tem várias pequenas bombas que a gente chama de linfonodos. Nos linfonodos é onde acontece a produção de linfócitos que vão originar os anticorpos e eles são gânglios ou nódulos linfáticos. Já ouviu falar com certeza na íngua? Com certeza sua avó ou alguém mais antigo já deve ter te falado sobre íngua. E tem pessoas até que usam isso como um xingamento, porque a íngua nada mais é do que um linfonodo que está inflamado, tá? Então, o linfonodo inflamado vai formar a íngua. Durante a infecção, ocorre um inchaço nos nódulos, isso pode ser no pescoço, na virilha e nas axilas, que é uma reação contra micro-organismos, que a gente conhece como íngua, tá? E também a linfadenopatia, que é uma doença dos linfonodos. Pode ser um câncer, uma leucemia, pode causar aí uma febre, dor de ouvido. E aí eu coloquei aqui a questão da elefantíase. A elefantíase nada mais é do que um acúmulo de nematóide, né, que fecha esse canal. E o líquido linfático precisa ser drenado, né, porque ocorre aqui uma homeostase, tá? Bom, gente, então não tem segredo aqui sobre o sistema urinário ou excretor e o sistema linfático. O excretor faz a filtragem e o linfático recolhe todo esse líquido que fica em excesso. Existem, existe algumas doenças que a pessoa tem, né, que às vezes não vai aparecer como um inchaço, por exemplo, como uma íngua, mas que a pessoa tem uma maior tendência de inchar, uma maior tendência de não conseguir drenar. Então, aí é que se faz o uso das massagens linfáticas, né, das drenagens linfáticas para auxiliar nesse processo. A drenagem linfática, ela ocorre de maneira natural, quando a pessoa ela tem uma
uma boa ingestão de água no organismo, né? Porque aí você acaba estimulando esse fluxo líquido, né, do seu organismo, e também com a prática de exercícios físicos, porque você imagina que esses vasos, eles percorrem todo o seu corpo, e os músculos vão fazer esse pressionamento, tanto das veias, né, para devolver o sangue para o coração, que a gente já viu numa aula anterior, mas também para fazer essa pressão no sistema linfático, que ele não tem uma bomba. Então, como ele fica entre os músculos acabam tendo também essa função de auxiliar na drenagem dos líquidos desnecessários, tá? Isso é importante para que não ocorra uma enorme deposição aí de células de defesa ou mesmo de micro-organismos, já que esse é um sistema que tem total contato com micro-organismos e podendo, então, a pessoa ter um sério problema com infecções, tá? Então, por isso que tem uma enorme importância, apesar dele ser um sistema bem básico, não tem muita definição, não é um sistema muito complicado da gente entender o funcionamento, mas ele é fundamental, tanto para a nossa sobrevivência, como para a proteção também do nosso organismo, tá? Então é isso, pessoal, e aí na semana que vem vocês terão prova e na outra a gente já vai dar continuidade no conteúdo de vocês, tá ok? Bom, é isso e até a próxima aula.